O ano era 2008 e você tinha acabado de comprar um jogo pirata na banca do seu bairro aí. Você comprou pela capa, que tinha um cara tocando uma guitarra muito foda, muito fogo, parecia ser um jogo foda. Você chega em casa, coloca ele no PlayStation, ouve aquele barulhinho clássico do PlayStation 2, sem nem saber que você tava abrindo uma porta para um mundo novo que jamais se fecharia. O grandioso mundo do rock and roll. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre o clássico jogo Guitar Hero 3. Hoje eu vou falar sobre como o Guitar Hero 3 trouxe rock and roll para uma geração totalmente nova que ainda não conhecia na sua raiz clássica, tá ligado? No rock and roll anos 80, como a gente conhece. Apesar de no começo dos anos 2000 tá tendo aquela ascensão do new metal, muita gente conheceu o rock and roll de fato através desses jogos, dessa franquia e principalmente do Guitar Hero 3, que foi o maior sucesso de vendas da franquia. O jogo foi lançado em 2007, né? Tava ali no auge ali do new metal. A geração Z ainda tava começando a entender os seus próprios gostos, os seus próprios desejos e, consequentemente, seus próprios objetos de consumo. E com certeza, inevitavelmente, influenciada por um novo mundo que se apresentava, né, mano? A internet estava começando a ser acessível de verdade para as grandes massas. O que com certeza interferiu e interfere na percepção das gerações, principalmente nos jovens, sobre o mundo, sobre o consumo, sobre a arte e etc. Esse contexto digitalizado da época foi o que definiu o modus operandi dessa juventude, tá ligado? Que vinha se conectando com o Linkin Park, por exemplo. Não é à toa que o Linkin Park influenciava tanto essa geração aí na época de 2007, porque o seu som meio que refletia essa disrupção que era proposta pelo boom da internet e do acesso da globalização. O Linkin Park misturava muita coisa, muitas influências, o rap, a música eletrônica, o rock and roll, e era isso que era proposto na internet, na interação digital naquela época, tá ligado? A disrupção do padrão e o novo, influenciado completamente pela tecnologia. É fato que o rock and roll sempre teve muita força entre as gerações mais jovens, tá ligado? Mas mesmo assim, ainda parecia ser um gênero muito antigo no começo dos anos 2000. Parecia uma coisa de tiozão. Nos anos 2000 já tinha uma série de outras ramificações do rock and roll que se tornavam até mais populares na época do que o rock and roll clássico. Tinha Blink-182, Limp Bizkit, Slipknot, Linkin Park, Blink-182, não sei, foda-se. Green Day, tá ligado? Já não era mais sobre Nirvana, Black Sabbath, Ramones, Led Zeppelin, Iron Maiden. Coisas novas estavam surgindo com novas referências que refletiam a juventude daquela época. Mas na época era unânime que só se consumia música a partir do que a indústria nos fornecia, tá ligado? Ou a nossa família, se na nossa família tinha alguém que tinha um gosto musical, um vínculo ali com o rock and roll a ponto de ter vários CDs, assim a gente conseguia conhecer o rock and roll. Mas se não, a gente era refém das rádios e da televisão, tá ligado? O que passava na MTV, na Play TV, ou o que tocava nas rádios, que majoritariamente não era um rock and roll clássico, mano. Eram umas músicas mainstream, umas músicas do mercado, como sempre aqui no Brasil, uma grande concentração da música sertaneja. E aí a juventude não tinha esse contato com o rock and roll de fato, tá ligado? Nas grandes mídias. E o rock and roll de fato, que eu falo, é o rock and roll que antecede esse rock e essas bandas que explodiram dos anos 2000 pra cá. Essa galera que tava consumindo música, consumindo internet, ainda não conhecia bandas como Kiss, Black Sabbath, Led Zeppelin e diversas outras que algumas dessas eu nem tenho no jogo, eu acho, né? Mas deu pra você pegar o fio da meada aqui, né? Hoje tá bem num ar meio europeu, né? Uma coisa friozinho, árvores, luz do sol. E tudo isso começou a mudar quando a Activision lançou o terceiro título da sua grande e famosa franquia Guitar Hero. Antes de continuar a história, pedir pra você aqui deixar um like no canal, se inscrever aí se você gosta de cultura pop, design, artes no geral. E se inscreve aí que a gente tá sempre falando sobre isso. E pedindo aqui pra deixar um like aqui no meio do vídeo, porque geralmente no final do vídeo a galera esquece. Então fortalece aí pra nós continuar fazendo um conteúdinho aqui nas internets. Tudo bem? Guitar Hero 3 teve seu lançamento oficial em outubro de 2007, mano. No Brasil, no começo, videogames no geral, consumir esses jogos originais era coisa de quem tinha mais grana, tá ligado? Ainda mais ter uma guitarrinha pra você tocar e os caralho. Pelo menos inicialmente, né? Era uma coisa pra quem tinha um poder aquisitivo um pouco mais elevado. Mas a pirataria, querendo ou não, para bem ou para mal, acabou sendo um agente de democratização de consumo. Não só desse, como de diversos outros conteúdos.
E com essa democratização do acesso, muito mais gente periférica, muito mais gente de todos os lugares começou a consumir o Guitar Hero e começou a ter acesso e contato com o rock and roll dos anos 60, 70 e 80, que não tava tocando na mídia, tá ligado? Wanna rock and roll all night. Quem não lembra de começar uma carreira lá no Guitar Hero, tá ligado? Escolher o nome da sua banda, escolher ali o seu personagem pra tocar sua música e ouvir aquela introdução de Slow Ride, tá ligado? Aquela guitarrinha foda, aquele vocal Slow Ride, drivezado pra caralho. Muito nostálgico, muito legal. Não sei se vocês aí que estão assistindo, mas foi de fato um dos meus primeiros contatos relevantes com rock and roll, tá ligado? Depois o Matheus e o Léo, meus amigos da época, mostraram muitas outras bandas pra mim, mas foi ali, tocando Guitar Hero, que eu falei, mano, esse bagulho aqui é muito da hora, esse tal de rock and roll, hein? E querendo ou não, foi o primeiro contato com essa ideia de que, pô, Rockstar pode ser um bagulho, pode ser um futuro, mano, pode ser uma meta de vida, tá ligado? Igual a narrativa do jogo, que não é muito complexa, mas é da hora ainda assim, tá ligado? Você começar com uma banda na garagem e depois ir progredindo, show a show, setlist a setlist, até chegar num grande estádio, tá ligado? E tocar pra uma galera, tá ligado? Foi aí que eu acho que começou essa ambição em mim, de querer ter uma banda, de querer fazer música, de querer mostrar arte pras pessoas, tá ligado? Consegui fazer muitos shows e coisa e tal, só não consegui tirar um solo de guitarra com o capeta. E eu acho que o Guitar Hero influenciou uma geração a pensar assim novamente, tá ligado? Eu acho que esse pensamento de ter banda e coisa e tal tava esfriando muito em comparativo aos anos 90, em comparativo aos anos 80, em comparativo à galera do meu bairro, que era uns 5, 8 anos mais velho que eu. Não tinha lá muito motivo da galera da minha idade pensar em ter banda, tá ligado? Porque não tinha muitas dessas referências acessíveis na quebrada, tá ligado? E acho que o Guitar Hero foi a primeira fagulha a acender essa chama do rock and roll dentro de mim e de muitos dos outros amigos meus da época que tivemos banda e fizemos diversos rolês. Eu acho que o Guitar Hero tem grande responsabilidade nisso. Os títulos anteriores da franquia e posteriores também fizeram grande sucesso, mas nenhum nunca bateu os números de Guitar Hero 3. O jogo movimentou mais de 1 bilhão só em 2007, no ano do lançamento, tá ligado? Mais de 1 bilhão de dólares. De 1 bilhão de dólares, tá ligado? Se tornando o maior lançamento aí da Activision. E não foi só na interação, na sala das pessoas ao jogar videogame, que o Guitar Hero trouxe mudanças, tá ligado? A galera não tava só trocando controle por guitarra pra jogar com o pai, com o irmão e etc e tal. Foi uma tendência tão grande que isso começou a refletir em outros lugares, mano. Porque existiam diversos estabelecimentos, antigamente tinha umas lan house de game, tá ligado? Dava pra galera jogar Guitar Hero a rodo, mas também tinham até bares temáticos, mano, onde dava pra você ir e tocar uma guitarra lá como se fosse um karaokê, tá ligado? Isso virou uma tendência de fato, mano. E ainda na época, com a dádiva da pirataria e dos mods, existiam muitas e muitas versões alternativas de Guitar Hero aqui no Brasil. Desde Guitar Hero Brasilidades com Calypso, até Guitar Hero anime com abertura de Dragon Ball, tá ligado? O bagulho era infinito mesmo, mano. Outra coisa muito foda desse jogo que unia as gerações e apresentava o mundo do rock and roll old school pra galera nova e vice-versa, tá ligado? Eram os personagens que, querendo ou não, eram todos fictícios, apesar de um deles parecer muito o Gene Simmons pra mim. Eu achava antes que ele era o cara do Kiss, antes de conhecer de fato. Mas também a presença do Slash e do Tom Morello, tá ligado, mano? Que são dois guitarristas fodas de épocas de gêneros completamente distintos, mas que estavam ali interagindo naquele jogo. Então apresentava um arco de artistas de verdade pra essa galera que tava consumindo o jogo pela primeira vez e tendo o primeiro contato com o rock and roll, tá ligado? Eu particularmente achava muito foda o Tom Morello, por ele ter aquela guitarra toda rabiscada e etc e tal, um bonezinho normalzinho pra frente, uma camiseta branca de um estilo bem skateboard, tá ligado? Eu já me identificava com ele lá daquela época. No mais, o Guitar Hero acabou se tornando cada vez mais e mais acessível com a pirataria e com os seus mods aí, espalhando diversos outros gêneros musicais dentro do game, dentro dessa proposta. Hoje ainda existe variações online aí do Guitar Hero e etc e tal, mas foi um jogo, Guitar Hero 3, que marcou muito essa época do final dos anos 2000, tá ligado? Marcou toda uma geração
marcou uma juventude e acredito que muita gente ainda leva esse jogo na bagagem até hoje, como referências ou só como um espacinho carinhoso ali no coração, ao lembrar de você tirar um X1 lá com seu primo, com seu amigo da escola, etc e tal. No mais, um salve pro meu amigo Giovanni Bergamo, da época da escola, que ele me deu uma guitarra de presente no aniversário, mano, acho que de 14 ou 13 anos. E um salve também pra todos os meus amigos aí do rock and roll, que eu fiz através do rock and roll, tá ligado? Ou do skate, Uga Uga, Matheus, Léo Bittencourt, Banda Defectos, Walkstones, The Cram, Marquezinho, tá ligado? Everybody, muito obrigado aí por toda essa referência que a gente criou junto, todas as gameplays. Você que não conhecia meu canal, muito obrigado por assistir até aqui, de verdade mesmo. Se você assistiu é porque você gostou do vídeo. Se você gostou, eu acho que você devia tacar um likezinho aí e se inscrever no canal pra acompanhar mais conteúdos nessa pegada. Demorou? Muito obrigado desde já. Fiquem bem. Agasalhem-se e combatam o fascismo.